Olá, queridos amigos, estimados irmãos, estimadas irmãs. Mais uma vez nos encontramos reunidos nas atividades da Casa de Agostinho, nossa querida Federação Espírita do Rio Grande do Norte. É com muita alegria que damos continuidade às atividades virtuais da instituição, sempre na expectativa de que em breve possamos nos reencontrar novamente em nossa casa, nas atividades presenciais, mas enquanto as condições ainda não nos permitem, nós vamos aqui, pela ferramenta virtual, mantendo os nossos corações entrelaçados e rogando ao nosso querido Mestre Jesus que nos envolva e nos abençoe em mais uma atividade. Forte abraço a cada um de vocês, queridos amigos e amigas que nos acompanham. Neste nosso dia de atividades, nós vamos refletir então sobre a temática A Alma Após a Morte, que está contida aqui nas questões, no conjunto das questões 149 a 153 e o Livro dos Espíritos, que será a nossa base de estudo para as nossas reflexões desta noite. Nós vamos iniciar então já com a pergunta do nosso querido professor Hippolyte Léon, Denis Arde Rivail, o nosso querido Allan Kardec, que na questão 149 do Livro dos Espíritos pergunta aos imortais da codificação: em que se torna a alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito. Quer dizer, reentra no mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Esse mundo dos espíritos, inclusive, que é descortinado para nós através do Livro dos Espíritos e da doutrina espírita, especificamente a segunda parte do Livro dos Espíritos que versa sobre essa temática, de onde estão inseridas as questões que nós iremos refletir nessa noite. Então percebamos, meus caros amigos, minhas caras amigas, já algo extremamente interessante, que é o fato de que a doutrina espírita, que o espiritismo nos ajuda a desinverter os nossos valores. Porque nós somos acostumados a pensar que a verdadeira vida ou a vida só existe nesse contexto material em que nós estamos inseridos. E aí, os espíritos, já na resposta à pergunta de Kardec, nos colocam que a verdadeira vida é a vida dos espíritos. O verdadeiro mundo é o mundo dos espíritos, onde essa alma retorna, para onde essa alma retorna, por ocasião do fenômeno da morte. Um mundo que, segundo nos dizem os imortais nessa resposta de Kardec, ela, a alma, havia deixado momentaneamente. Momentaneamente. Então a gente começa a perceber, queridos irmãos e irmãs, essa reinversão ou essa desinversão dos nossos valores que a doutrina espírita nos apresenta, para que a gente possa compreender então que a verdadeira vida é a vida espiritual. E esse estágio material de vida que nós estamos experimentando é uma etapa importante no nosso processo evolutivo, mas não é a nossa realidade íntima por excelência. Dá seguimento Kardec perguntando na questão 150, agora, do Livro dos Espíritos. Não sei se eu já mostrei para vocês. Hoje nós vamos ficar aqui bem apegadinhos ao conteúdo das questões do Livro dos Espíritos. Questão 150. Kardec pergunta, então, aos espíritos: e a alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Ao que ele encontra como resposta, positivamente, sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? E aí nós temos um outro princípio aqui fundamental do Espiritismo, expresso de forma muito clara na pergunta e na resposta da questão 150, que é
a temática da individualidade da alma, a nossa individualidade, a condição de nós sermos únicos dentro do processo da criação e que essa individualidade que somos em essência não a perdemos jamais, porque ela faz parte então da nossa condição de seres inteligentes da criação. Inclusive, o fato da morte não é capaz de fazer com que nós percamos essa individualidade e deixemos de ser quem somos. E talvez por isso Allan Kardec entabula uma segunda questão dentro da questão 150, 150A de O Livro dos Espíritos, e interroga aos imortais da codificação: como a alma constata essa sua individualidade, uma vez que ela não tem mais o seu corpo material, já que a morte representou a morte física, a desagregação do invólucro material. Como a alma constata a sua individualidade? E a resposta, ela esclarece também outros pontos doutrinários muito importantes que nós estudamos lá no ESD, nos estudos da doutrina espírita, que ocorrem em nossa Casa Federativa, em todas as instituições do nosso movimento espírita. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação. E apresento, então, outro conceitozinho fundamental para os nossos estudos espíritas: o seu perispírito. E aí é através, então, do perispírito que essa alma que se deslogou dos laços grosseiros materiais ainda permanece com essa espécie de vestimenta do seu espírito, que é o perispírito, através da qual ela se enxerga e se compreende agora dentro dessa realidade espiritual. Um invólucro, conforme nós o estudamos, semimaterial, e que faz com que ela continue se percebendo, inclusive na grande maioria dos casos, com a aparência que possuía, pelo menos no instante imediato de sua última encarnação. E então esse espírito que se desligou dos laços materiais, que reentrou no mundo dos espíritos, se percebe, se enxerga tal qual é, permanece exatamente como estava no instante imediatamente anterior ao seu processo de desencarne. Não há nenhum passe de mágicas que se opera. Permanecemos no além-túmulo tal qual somos, tais quais fomos. E quem fala belíssimamente sobre isso em um seu poema intitulado Egorson é o nosso inesquecível poeta redivivo Augusto dos Anjos, que tem uma das mais belas odes à identidade dos espíritos, na minha opinião, porque ele, que trazia as suas comunicações através da mediunidade do Chico Xavier, e muitas vezes encontrava um certo ceticismo da sociedade de então, ao receber as poesias do poeta redivivo, vem escrever, dar um atestado da sua individualidade através também da própria mediunidade do Chico. E nesse poema, simbolicamente, fala aos quatro cantos para quem quiser ouvir: sou eu mesmo que continuo vivo, que continuo aqui com a minha individualidade, o mesmo Augusto de sempre. E escreve, vejam que coisa linda, meus amigos: eu sou quem sou, extremamente injusto. Seria, então, se não vos declarasse, se vos mentisse, se mistificasse no anonimato, sendo eu o Augusto. Sou eu que, com intelecto de arbusto, jamais crie, por mais que o procurasse, quer com Darwin, com Haeckel, com Laplace, levantar-me do leito de Procusto. Sou eu que a rota etérica transponho, com a rapidez fantástica do sonho inexprimível nas terminologias. O mesmo triste e estrábico produto, atramente a gemer a mágoa e o luto, nas mais contrárias idiosincrasias. E eu me lembro, meus caros amigos, de um belo dia,
estar discutindo com um amigo que era profundo admirador de Augusto dos Anjos, não espírita. Ele costumava declamar as poesias de Augusto dos Anjos, e no meio dessa conversa, então, me lembrei desse poema e o declamei. Ele parou, ficou meio sem saber que poesia é essa que eu não conheço. E aí, então, eu falei que tratava-se de poema do Espírito de Augusto dos Anjos no livro que recomendei a leitura e recomendo para todos vocês, Parnaso de Além-Túmulo. Ele franzia um pouco a testa, mas depois, na sequência, olhou e disse assim: Olha, não sei como explicar, mas eu só posso dizer para você, meu amigo, é Augusto dos Anjos. A alma nada leva consigo deste mundo? Pergunta Allan Kardec na questão 150, item B. E os espíritos respondem: nada, senão a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais é pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Ou seja, como nós falamos, a alma após a morte, a alma depois da morte, se eleva, leva-se a si mesma. Como nós falamos, não há passe de mágicas, não se torna anjo nem demônio pelo simples fato de ter desencarnado. Como mesmo diz simbolicamente o nosso poeta redivivo, demonstrando a sua característica, a sua métrica, o seu jeito de ser, de uma certa maneira, as características, né, do Augusto, o jeitinho dele de ser, a forma como ele se apresentava, essa certa melancolia que pairava no ar, que era característica dos seus escritos. Não poderia ser diferente. Não seria reconhecido por alguém que conhecesse perfeitamente a sua obra, senão dessa maneira. E assim a gente vai percebendo que não há nada que aconteça aos saltos dentro do processo da nossa evolução. A nossa evolução segue etapa por etapa, passo a passo, sem momentos bruscos de elevação ou de queda. Nos encontraremos no pós-morte, exatamente assim, da mesma maneira que estamos, com os nossos valores, com as nossas qualidades, com as nossas imperfeições, com toda a nossa bagagem, a bagagem espiritual, aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que nós fizemos de mal, mas, em essência, aquilo que somos, as nossas construções, claro, no nível moral, no nível espiritual, porque o que era de material, incluso o corpo aqui ficou. Liberta-se o espírito. É conforme temos dito ultimamente, o passarinho que abre a janelinha da gaiola e voa. E que vai voar mais ou menos dependendo das suas condições, daquilo que ele construiu, das suas aquisições. Que prova poderíamos ter? Pergunta Allan Kardec agora na questão 152. Que prova poderíamos ter da individualidade da alma após a morte? Que prova? E aí os espíritos responderam: não tendes essa prova pelas comunicações que obtendes? Eu sou quem sou, extremamente injusto seria se eu não vos declarasse, se vos mentisse, se mistificasse no anonimato, sendo eu o Augusto. Não tendes essa prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Essa surda aspiração que existe em cada um de nós, queridos amigos e queridas amigas, e que nos fala intimamente da continuidade, que grita surdamente dentro de nós, falando que é impossível o acabar-se completamente com a morte, que há que ter algo mais, que há que ter algo além,
Há uma surda aspiração íntima em cada um de nós que clama pela imortalidade, que clama pela continuidade. E aí vem rimando a mediunidade para nos atestar, através das cartas do além, através das comunicações as mais diversas, essa realidade, dando provas incontestáveis dessa mediunidade, porque são os próprios espíritos dos nossos entes queridos que voltam, dando provas incontestes de que permanecem vivos de alguma maneira, por mais que muitas vezes algumas pessoas ainda não saibam compreender como é isso. Como é que isso acontece? Como nosso amigo da história. Olha, Igor, não sei lhe dizer, não entendo dessas coisas, não sei desse negócio de espiritismo, mas a única coisa que eu posso lhe dizer é o seguinte: é Augusto. É Augusto que escreve. De um profundo entendedor, vindo de um profundo entendedor de sua poesia. Então vem a mediunidade confirmar a existência e a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Como no caso dos poetas redivivos. Augusto, Alta, Casimiro, Castro. Voltando, inclusive o Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra psicografada pelo Chico Xavier, é uma verdadeira ode à imortalidade e uma prova cabal da existência dos espíritos, no sentido de que, segundo alguns teóricos, é possível talvez que alguém, nesse caso Chico Xavier, pudesse, sob custa de muito esforço intelectual, no campo literário, imitar o estilo de um poeta. Mas de dois, de três, de quatro. E sair de um Augusto dos Anjos com essa característica, para depois emendar um Casimiro de Abreu. Aliás, um Casimiro Cunha. Casimiro de Abreu também. Mas emendar para um Casimiro Cunha, e que vai dizer de forma muito mais doce: contemplai a flor virente, que com pétalas multicores, em seus mágicos olores, perfumam o vosso ambiente. O que fazem cá no mundo tão viçosas, perfumadas pelas sendas desoladas desse abismo tão profundo? E como sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. E a ave que poetiza, com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos em beleza que harmoniza, se perguntasseis também, ela vos retrucaria, caminhamos na alegria, para a luz e para o bem. E segue o poeta, no seu belíssimo poema, demonstrando a sua individualidade. E aí, quantos outros não vêm na sequência numa mesma obra, demonstrando claramente a realidade insofismável da individualidade da alma após a morte. Que belo, meus amigos. É um dos conteúdos espíritas que mais nos clamam, nos falam aos nossos corações, que clamam por isso, como nós dissemos. Dando para a gente, então, essa certeza de uma continuidade. É por isso que eu brinco que com a doutrina espírita nós recebemos, então, um upgrade. Já falamos sobre isso aqui em algum momento. Porque deixamos de ser seres que vão viver 60, 70, 80, 90, 100, 110. Qual é o recorde de longevidade registrado no Guinness Book? Depois. Mas com o Espiritismo nós nos tornamos seres imortais. E temos a eternidade pela frente na direção da angelitude. Que pensar da opinião, na questão 151, que após a morte a alma reentra no todo universal? E aí os espíritos respondem: é que o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não é todo um mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia e, todavia, tens sempre a tua individualidade.
E nós vemos, então, aqui, inclusive num longo comentário de Kardec após essas questões, essa reflexão, então, de que a alma mantém a sua individualidade de fato, se contrapondo à tese panteísta de que a gente teria uma continuidade, mas perdendo essa individualidade, voltando então para a grande massa, para o grande todo universal. Isso só faz sentido, nos diz Kardec, os espíritos, de uma forma alegórica, simbólica, como, por exemplo, nós que estamos aqui, conectados nessa noite, acompanhando agora esse momento de reflexão, unindo os nossos corações em torno da reflexão da doutrina espírita, formamos um todo, um grupo que procura estar coeso, um grupo que procura estar unido de mãos dadas na direção de seguir os ensinamentos de Jesus, mas cada um com seu jeitinho, cada um com a sua característica, com a sua individualidade, com as suas conquistas, com as suas aquisições, com o seu jeito de ser, unidos na nossa singularidade, unidos nas nossas individualidades. Vem então os espíritos nos esclarecer aqui que a coletividade, ela não pressupõe a extinção das individualidades. Que a coletividade, então, só faz sentido de ser entendida nesse contexto da alma após a morte como uma união dessas individualidades que em si mesmas representam também um verdadeiro mundo, o mundo interior, o mundo íntimo de cada um de nós. Diz Kardec, no final da sua nota nessa questão, a individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como um artigo de fé. O Espiritismo a torna patente e, de certo modo, material. Através da doutrina espírita, nós encontramos muito mais do que uma teoria que fala sobre a existência e a sobrevivência dos espíritos. Nós encontramos a teoria, sim, mas a teoria vem fundamentada pela observação, pelo método kardeciano, tão bem estruturado para que nós tivéssemos a doutrina espírita, que parte, inclusive, como ciência, da condição experimental, da observação do fenômeno mediúnico nos idos do século XIX, quando o professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, o nosso querido Allan Kardec, teve contato, naquela época, com os chamados fenômenos das mesas girantes, para descobrir que por trás daqueles movimentos existiam inteligências, existiam individualidades que traziam uma mensagem, e a mensagem por excelência era essa mensagem da individualidade, da imortalidade. Foram os próprios espíritos que se auto-identificaram e demonstraram para Kardec que não eram nada mais, nada menos do que as almas dos homens e mulheres que haviam vivido sobre a Terra e que agora permaneciam vivos no mundo dos espíritos. Em que sentido se deve entender, então, essa vida eterna? Pergunta Kardec na questão 153, iniciando esse processo que vai continuar nas questões seguintes de devassar, então. Tá bom, já que a alma existe, sobrevive à morte e reentra, então, como foi falado lá no início na questão 149, nesse mundo dos espíritos, para viver essa vida espiritual, essa vida eterna por excelência, em que consiste ela? E os espíritos respondem: é a vida do espírito, que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma reentra na vida eterna. Essa vida que não cessa, parafraseando o nosso querido André Luiz, essa vida que é fonte eterna. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é um sopro renovador. Mais uma vez, percebamos, meus caros amigos, minhas caras amigas, a colaboração do Espiritismo, nos ajudando então a reorganizar os nossos valores. Não é estranho que muitas vezes nós damos tanta atenção à vida material e esquecemos então o espírito, que é imortal.
Há uma frase que eu gosto muito que diz mais ou menos assim, de um autor desconhecido: "Na busca incessante de ter, o homem esquece-se de ser. Passa a vida tendo tudo e acaba não sendo nada." E aí vem a doutrina espírita, então, como a nos fazer um convite: "Olha, meu irmão, minha irmã, toma cuidado para você não focar no transitório, para você não depositar todas as suas energias em uma condição que é momentânea, que é passageira, que se esvanece rapidamente, e esquecer então de fazer investimentos importantes na sua condição permanente, na sua condição eterna." Do lado dos valores materiais, importantes, sim, na construção de uma vida, na nossa subsistência, é importante que a gente não esqueça dos valores espirituais, porque essa é a verdadeira riqueza. E é essa riqueza que nos acompanhará além do túmulo. É ela que fará a diferença no nosso momento e no nosso processo de despertar. São essas as aquisições com as quais nós estaremos acompanhados no porvir. Tudo de material ficará. E serão os nossos valores e a nossa riqueza espiritual que estarão nos apresentando nesse processo de reentrar no mundo dos espíritos. Importante demais a gente perceber isso. Perceber essa realidade. Trabalhar no dia a dia, nessa vida material, sim, mas com foco em compreender que aqui nós somos passageiros na embarcação terrestre, que logo chegaremos ao nosso porto, ao nosso destino, e que esse porto, então, seja um porto seguro, e que ao retornar dessa viagem, nós cheguemos novamente à nossa verdadeira casa, à nossa verdadeira vida, melhores do que quando partimos, mais enriquecidos de valores morais, de valores espirituais. Que a viagem, que essa verdadeira saga, que essa verdadeira epopeia pela carne tenha nos enriquecido. Esse é o nosso desejo de todos nós ao final dessa experiência. Para que quando nós reentrarmos então na existência real, que é a existência no nível espiritual, tenhamos dado passos importantes na nossa trajetória de progresso, na nossa trajetória de crescimento espiritual, na busca da angelitude a que todos nos lançamos. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros? Pergunta Kardec. Daqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a suportar? E aí os espíritos respondem: veja bem, talvez não a vida eterna, porque a vida eterna é uma condição de todos nós. Todos nós estamos vivendo a vida eterna. Compreendamos isso ou não, queiramos isso ou não, porque a vida não cessa, como André Luiz diz, nós já repetimos aqui. E aí respondem os espíritos: é antes a felicidade eterna. Embora tudo isso seja uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. E aí nós diríamos, então, fazendo um esforço de compreensão daquilo que os espíritos nos disseram: estamos todos nós aqui, vivendo a experiência da vida material, mas sabendo que reentraremos na experiência e na condição da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Todos nós, então, seguindo nessa condição de seres imortais e, portanto, experimentando a condição de termos vida eterna. Vida que não cessa. E nessa condição de seres eternos, nós vamos caminhando no nosso processo evolutivo, na busca, aí sim, dessa felicidade eterna, desse estado de plenitude espiritual, que um dia todos nós passaremos por ele. Quando amadurecidos espiritualmente, chegarmos nessa condição que, por exemplo, hoje, já há 2 milênios, e já há muito mais do que isso, há alguns bilhões de anos, quando o nosso planeta Terra nem existia,
chegando um dia na condição de um Cristo planetário, que é o amor por excelência e que sim, na condição de espírito puro, vive a condição da eterna felicidade. Essa é a nossa meta. É para esse destino que cada um de nós que aqui nos encontramos reunidos estamos caminhando. E a imortalidade é esse passaporte, então, que a misericórdia divina concede a cada um de nós, para que nós possamos seguir na busca dessa felicidade, a eterna busca dessa felicidade que um dia para nós, para cada um de nós, será uma realidade. Aquele que já chegou lá, aqueles que já chegaram lá, mas sob a tutela desse grande farol que a todos nos ilumina, que é o nosso querido e amado Mestre Jesus, ele e os seus emissários do além nos envolvem, nos iluminam, nos protegem e nos impulsionam para que, enquanto seres imortais, nós possamos seguir cada dia mais na busca de nos tornarmos melhores, tornar esse nosso mundo um mundo melhor de se viver, sim, também, para que quando a gente possa retornar à verdadeira vida, a gente possa entregar, quando retornarmos, os louros da vitória pela experiência tanto individual quanto coletiva que vivemos nessa vida, reentrando então na verdadeira vida, como nós falamos aqui ao longo dessa noite, que é a vida espiritual. Um beijo, meus amigos, muita paz, muita luz, que alegria estarmos reunidos nas tarefas da Casa de Agostinho, nós possamos ter trazido reflexões importantes para cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade, que em breve o abraço que agora é virtual, o beijo que agora é virtual, possa se transformar num abraço aconchegado, presencial, num beijo, num gesto de carinho que nós possamos trocar mutuamente quando pudermos superar esse momento. Nós possamos aprender as lições que urgentemente precisam ser aprendidas para que lição aprendida, a prova coletiva possa ser superada. Muita paz, muita luz. E Jesus nos abençoe.